Pessoal, então bom dia. Bom, para vocês se organizarem aí, gente, nós estamos fazendo romantismo português, romantismo luso ou português, é a mesma coisa. E é o caderno 6, capítulo 15, tá? Aula passada eu contei para vocês um livro do Almeida Garré, tá? Chamado, aliás, capítulo 16, viu, gente? Capítulo 16, romantismo luso. Eu contei para vocês um livro do Almeida Garré, chamado Viagens na Minha Terra. E hoje vou contar para vocês os outros que faltam dos outros autores das outras gerações. Bom, então só para vocês se organizarem, a gente falou o seguinte, que no romantismo português nós temos três gerações. A primeira, que se chama nacionalista, que é principalmente feita por romances históricos e composta basicamente por dois grandes autores, o Almeida Garré e esse aqui de hoje, o Alexandre Herculano. Tá? Depois a segunda geração, que a gente chama de ultra romântica. A segunda geração é a mais exagerada, é a mais intensa, é a mais subjetiva. A segunda geração está no meio, né, gente? Não está nem com influência do neoclassicismo e ainda está longe do realismo. Então, essa geração do meio é a mais romântica, é a mais exagerada, que a gente chama de ultrarromantismo, são as novelas passionais do Camilo Castelo Branco. E, finalmente, a terceira geração, que já está mais, né, caminhando para realismo, que a gente chama de antecipações realistas, que é o autor Júlio Diniz. Tá bom? Bom, então vou contar para vocês aí agora um livro chamado Eurico o Presbítero. É um livro bem difícil de ler assim por causa da linguagem, né? Falar de colonização lá na Península Ibérica no século VIII. Então é um português bem chato, né? Português do século XIX. Então, para ler, não é um livro muito fácil de ler, não. Mas a história gente, é Guerra Santa, né? É católico contra árabe, é cristão contra mouro, né? Contra muçulmano. Aí precisa saber um pouquinho de história, né? Porque romances históricos. Então, se a gente não manja nada da história ali da Península Ibérica, dessa história de invasão árabe na Espanha, a gente fica meio perdido. Mas o que você tem que saber em resumo é que durante vários séculos, mas aí no século VIII, a invasão árabe da Península Ibérica foi muito grande, tá? Vocês estão vendo aí, a luta dos godos. Godos são os futuros espanhóis, portugueses. Godos são os povos da Península Ibérica, tá? E os godos, por causa do Império Romano, eram cristãos. Só que ali a Península Ibérica, quando falo Península Ibérica, gente, você tem que imaginar principalmente o centro da Espanha. Tá? Por quê? Porque não era dividido como é hoje, Espanha, Portugal, aquele, não, era tudo ali eram reinos, né, da Península Ibérica. E o principal deles era Toledo, que aliás era a capital ali dos reinos da Península Ibérica. Chegou né, a ser ali a cidade mais importante. E os árabes estavam invadindo essa região. Tá? Os árabes, lembrando que eles são os arqui-inimigos dos católicos, porque eles são muçulmanos. Então a gente, quando a gente tem essa guerra de árabes e godos, ou, né, no caso aí, muçulmanos e cristãos, é um tipo de uma guerra santa. E o que vai acontecer nessa guerra santa? No meio dela é uma história de amor.
Aliás, começa, né, pela história de amor do Eurico, que é o título aí do livro, Eurico, o Presbítero. O Eurico, gente, ele é... A história dele, resumidamente, é a seguinte. Ele é padre, presbítero, gente, quem mora no presbitério. Presbítero, presbítero é mais ou menos como se fosse né, da época ali, um noviço de um convento, não pode namorar, né? E a gente vai descobrir que o Eurico se tornou presbítero, leia padre, assim, para ficar mais fácil na sua cabeça, por causa de um amor não correspondido, tá? Então, Eurico namorava uma tal lá de Ermengarda, e essa tá aí o nome dela, ó, Ermengarda, e de repente, do nada, ela para de se corresponder com ele, ela para de falar com o Eurico, e ele, para não sofrer por amor, resolve entrar pro seminário, pro convento. Entenderam? Agora, quando começam as guerras dos godos com os árabes, o Eurico ele não pode lutar. Porque padre não pode lutar, né? O que ele fazia então para poder ajudar o povo dele, os godos lá? Ele se vestia de cavaleiro negro. Então vocês estão entendendo já, é um tipo de, assim, de livro de herói. O Eurico, presbítero, ele é o cavaleiro negro, ele que se veste à noite, lá põe uma armadura e sai lutando contra os árabes. É mais ou menos isso, entendeu? Tipo, quem é o cavaleiro negro? Ninguém sabe, ninguém desconfia que seja um padre, o Eurico, tá? Bom, qual é o rolo da história? O rolo da história é que os árabes vão sequestrar justamente a Ermengarda, o ex-amor do Eurico. Vai ter todo um rolo lá, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é muito extenso, é muito detalhe, mas é isso que acontece. Os árabes sequestram, raptam a Ermengarda. Aliás, o irmão dela aparece o livro inteiro, é amigo do Eurico, é um dos cavaleiros, o Pelágio, e tem uma cena de aventura muito grande. Bom, enfim, a Ermengarda está presa lá com os árabes. Obviamente, quem é que tem capacidade para entrar no meio do acampamento dos árabes, né, dos muçulmanos, e libertar, entre aspas, a mocinha do livro? É claro que é o Cavaleiro Negro. E quem está lendo sabe que o Cavaleiro Negro é o Eurico, que é o grande amor da vida dele, era a Ermengarda. Então é isso, o legal do livro é isso, né? A Ermengarda está presa lá com os árabes e quem vai soltá-la, o herói que vai lá livrá-la, é o ex-amor da vida dela. Tá? O Eurico, só que com a identidade de Cavaleiro Negro, né? Com sua identidade verdadeira e escondida. E realmente acontece isso. Ele consegue lá com um grupo de godos invadir o acampamento dos árabes, consegue entrar na tenda do chefão lá, do poderoso, do vilãozão, para soltar a Engarda. E os árabes ficam sabendo, sai aquela correria, e é árabe atrás de católico, aquela bem cena de ação mesmo, parece até filme. Engraçado que quando eles escreveram isso, gente, não existia nem cinema, né? Romantismo é primeira metade do século XIX. Bom, eu sei que eles conseguem fugir, os godos conseguem atravessar um penhasco, ir para uma caverna se esconder, eles derrubam lá a árvore, os árabes não têm como passar, eles têm que dar a volta. No fim, que o Cavaleiro Negro salva a Ermengarda. E aí ela pede para ele tirar lá o capacete, para ela agradecer, ver quem é. E quando ele se revela para ela descobre que o Cavaleiro Negro era o Eurico. E aí ela aponta para ele que sempre o amou, que nunca o traiu, que foi a família dela que proibiu ela de encontrar com ele. Ou seja, o Eurico achava que a Ermengarda não gostava mais dele. E não foi isso, foi a família que descobriu que ela estava namorando com um nobre
decadente lá, falido, e proibiu o namoro dos dois. E aí foi o pai da Ermengarda que não deixou mais ela falar com o Eurico. Então ela ainda amava ele. Só que aí ele entrou pro convento, para não poder mais, né, amar ninguém, para se salvar daquele amor. Conclusão, agora ele não pode ficar com a Ermengarda porque ele se tornou padre. E aí, daquele impasse, porque ele ainda ama, mas não pode mais ficar com ela. Nós estamos falando do século VIII, viu, gente? Naquele tempo não tinha essa de largar batina e casar. Eu sei que ele deixa a Ermengarda lá no acampamento e vai lutar com o chefão lá dos árabes, com os vilões árabes. E aí ele vai, tipo, pro meio da guerra mesmo, mata lá um monte de gente. Na hora que ele tá lutando com os árabes, ele mata lá todos os traidores. O Cavaleiro Negro é um herói, né? Tipo um Zorro aí, um Batman da época. E na hora que ele vai lutar com mais, tipo assim, o principal vilão da história, veja que ele já tinha matado um monte de gente para ele matar um a mais também, ele tira o capacete dele e dá um grito. E ele deixa o inimigo dele dar uma com a espada na cabeça dele. Ou seja, é como se o Eurico tivesse se suicidado. Na verdade, ele não se suicida, ele não se mata, mas ele deixa o inimigo matá-lo. É como se fosse por causa de amor, né? Tipo, agora eu descobri que ela me ama, mas eu não posso mais ficar com ela que eu virei padre, o que eu vou fazer? Tipo, só morrendo, né? E aí alguém conta pra Ermengarda, lá no esconderijo deles, lá na caverna, que o Eurico tinha morrido em batalha, e ela começa a ter umas risadas altas, assim, como se fosse sinal de loucura. Então, é bem trágico, né? Que nem lá no último que eu contei para vocês, o amor da Joaninha com o Carlos, que ela morre também por amor, né? A outra lá vai para o convento. Então, esses finais meio trágicos em romantismo português são muito comuns. Tá, gente? Tudo bem com o Eurico Presbítero? Essas coisinhas, gente, eu conto só para vocês terem ideia da historinha, né? Para quem nunca viu, porque provavelmente vocês não vão ler. Mas se alguém quiser achar legal, vou tentar ler, vai achar difícil a linguagem, uma outra coisa, mas a história dá para entender. O que não pode esquecer se você não for ler o livro é isso. Esse livro é um romance histórico, tá? Por quê? Porque o cara escreveu no século XIX, mas a história se passa no século VIII, quando a Península Ibérica estava, né, sendo dominada pelos mouros, pelos árabes, tá bom? E, portanto, é um livro de guerra, com herói, né? Aquela coisa idealizada dos cavaleiros medievais, bem ao gosto da primeira geração mesmo. Bom, segunda geração, como eu já antecipei para vocês, se chama ultrarromantismo. Né? É a geração mais exagerada, mais romântica. O principal autor dessa geração se chama Camilo Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco, gente, ele escreveu a vida inteira. Ele tem uma lista gigantesca de livros, tá? Inclusive, a gente divide a obra do Camilo em fases, tá? Deixa eu já passar aqui o Camilo. E o principal livro dele, dessa lista gigantesca aí, que eu coloquei, na verdade, não coloquei nem 10%, é Amor de Perdição, tá? Então, como está em cima, o Camilo escreveu romance, crônica, crítica, teatro, escreveu. Ele foi historiador, ficou erradinho ali, mas poeta, tradução, jornalismo, ele escreveu praticamente de tudo, né, gente? Ele é um polígrafo que a gente chama. É quando a pessoa escreve mil coisas. E uma curiosidade é que ele, com 65 anos, quando ele fica cego, que ele não pode mais escrever, ele se suicida. Então, é que absurdo a pessoa se matar com 65 anos, né? Porque não conseguia mais escrever e daquele tempo não tinha aposentadoria e escrever era a vida dele. Eu grifei aí um livro mais importante dele, que é Amor de Perdição. Também grifei Coração, Cabeça e Estômago, que estava na época na Unicamp, já saiu, não está mais.
Mas tem outros livros dele famosos aí, ó, Amor de Salvação, A Queda do Anjo, entre outros. Eu vou contar para vocês Amor de Perdição, tá? Que é, digamos assim, o livro mais famoso do romantismo português, não só de segunda geração, mas do romantismo português como um todo, tá? Bom, então preste atenção na historinha, porque quando eu conto esses livros, vocês sabem que depois eu posso pedir, inclusive, para vocês falarem alguma coisinha lá na prova, né? É a história de duas famílias inimigas, tá? A família dos Botelho e a família dos Albuquerque. Então nós tínhamos lá um comerciante chamado, eu não lembro o nome do pai da Teresa, mas não sei que lá, Albuquerque, que brigou com o juiz da cidade, que tinha acabado de chegar lá, que era o Botelho, e eles se tornam inimigos, porque o juiz foi contra lá o comerciante era da cidade, todo mundo conhecia, aquelas histórias, né? Virou briga de família. E esse comerciante tem uma filha, que é a Teresa de Albuquerque. E o juiz que brigou com ele tem um filho que estudava fora, e ele chega nessa cidade depois que o pai já tinha brigado com esse comerciante, que é o Simão. E logo que o Simão chega na cidade, ele conhece justamente quem? Se conhece, se apaixona, né? A Teresa. Então, o que você tem que estar montando na sua cabeça? Que o Simão Botelho se apaixona pela Teresa de Albuquerque. Só que os pais dele são inimigos mortais. Tá? Então é meio que um amor impossível. É essa a ideia do livro. Se alguém conhece Romeu e Julieta, já deve estar fazendo meio aí que a relação. Que Romeu e Julieta do Shakespeare é a mesma coisa. Nós temos lá a família dos Montecchio, dos Capuleto, são duas famílias inimigas e justamente o Romeu e a Julieta, um de cada família, se apaixonam e as famílias não deixam. Por isso que esse livro aí, o apelido dele é Romeu e Julieta português. Porque tem a mesma, digamos, o conflito das famílias inimigas. Aliás, toda vez que a gente tem duas famílias inimigas e os filhos se apaixonam, a gente fala efeito Romeu e Julieta, né? Bom, gente, e aí aquela velha história. Eles não sabem, quando eles se conhecem, ele não sabe que ela é da família lá do que o pai odeia e ela também não sabe, então eles começam a namorar sem saber que são de famílias inimigas. Depois eles descobrem, tá? E quando eles descobrem, já é tarde, eles já estão apaixonados. Então não tem muito como, eu não quero namorar com você, não tem como. E aqueles amores impossíveis, né? Que parece assim, quanto mais a família proíbe, mais apaixonada a pessoa fica. E aí eles estão namorando escondidos. Lembrando que namorar naquele tempo, gente, era meio que trocar a carta, tá? Nem pegava na mão, nem quase se via. Até que os pais deles descobrem. O pai da Teresa descobre, o pai do Simão descobre. E aí o pai do Simão fala: ou você larga essa menina, ou você não é mais meu filho. Tipo, né? Imagine um personagem romântico apaixonado, que ele não é capaz de fazer, né? Então o Simão briga com o pai dele e, como o pai ameaçou deserdá-lo, ele sai de casa. Ele sai da casa dele para, né, ficar contra o pai e do lado poder namorar com a Teresa escondida. O pai da Teresa fala: ou você larga ele, ou você vai para o convento. Aliás, ou você casa com o seu primo, que é aquele tal de Baltazar ali embaixo, ou você vai para o convento. E aí, obviamente, a Teresa prefere ir para o convento do que casar com o primo para não casar com outro homem que não seja o Simão. Quer dizer, a pessoa prefere virar freira do que casar com outra pessoa que não ama. Bom, gente, então estamos da seguinte forma. A Teresa foi para o convento, obrigada pelo pai.
para não namorar mais com o Simão e também porque ela não quer casar com o tal do primo, com o Baltazar. E o Simão, quando ele é expulso de casa, quando ele sai de casa, ele tem um amigo bem pobre, assim, bem simples, que é um ferreiro, uma pessoa bem humilde, que se chama João da Cruz, tá? E aí ele vai lá para casa desse, que é na verdade uma serraria ali embaixo, muito pobrinha, muito humilde, mas o amigo fala, não, você pode ficar aqui. Então ele morava, tipo, no andar de cima, o João da Cruz com a filha, que se chama Mariana, e o Simão passa a dormir ali numa cama improvisada na ferraria. E é claro que ele morando ali com esse João da Cruz, ele conhece a Mariana, a filha do João da Cruz. A Mariana fica sabendo toda a história, né? Que ele tá lá porque saiu de casa por causa do pai, por causa que ama outra menina que a família não deixa. Ela sabe toda a história, mas mesmo assim ela se apaixona pelo Simão. O Simão não se apaixona pela Mariana, viu, gente? Simão é apaixonado pela Teresa. Mas a Mariana se apaixona pelo Simão e, ó, não conta pra ninguém, é um segredo, só ela, aquele amor platônico, né? Tanto que ela ajuda ele. Por exemplo, ele quer se corresponder com a Teresa, ela vai no convento fingindo ser amiga dela, porque ninguém a conhecia, e aí ela entregava cartas do Simão para Teresa, entenderam? Então a Mariana é apaixonada também pelo Simão, mas ela mantém-se em segredo. Ela ajuda o Simão com a Teresa. Só para vocês entenderem o que está acontecendo pelos bastidores, o João da Cruz, ele matou um cara que na verdade tinha tentado matar o Simão. O pai da Mariana pagou lá uns capanga para matarem o Simão. Eles lutaram com esses caras e o João da Cruz matou um deles, tá? Meio que legítima defesa, né? Para não matar o Simão, ele matou. E depois o outro que não morreu veio numa tocaia e matou o João da Cruz. Então, no meio da história, a Mariana fica órfã. Já não tinha mãe e o pai dela, o amigo do Simão, lá o João da Cruz, é assassinado. Então não tem mais, a Mariana não tem mais ninguém no mundo. Tá? Só para vocês saberem como que ela vai ficar sozinha na história. Muito bem. A Mariana, eu falei para vocês que ela está levando cartas, né? Para Teresa do Simão. E eles começam a combinar de fugir através dessas cartas. Então, o Simão e a Teresa vão fugir, tá bom? Eles marcam lá um dia, como que ela vai sair do convento, ele vai lá encontrar com ela. Justamente nesse dia que a Mariana, que aliás, que a Teresa vai tentar fugir do convento com o Simão, ele está lá na porta escondido esperando, chega o pai da Teresa com o primo, com o tal de Baltazar. Na verdade, o pai estava levando o primo lá meio que para obrigar ela a casar com ele. E aí o Simão vê esse primo chegando no convento, ele não aguenta de ciúmes, ele aparece na porta e fala que o Baltazar não vai casar com ela, e os dois discutem e eles lutam. Tá claro? Estão entendendo, gente? E aí o Simão mata o Baltazar. Mata, lutando. E aí o Simão vai preso. Tá? Porque matou o Baltazar na frente do pai da Teresa, né? Bom, gente, resumindo em que pé que está a história. Simão está preso na cadeia, e a Teresa presa no convento. Então o amor deles agora ficou praticamente impossível, né? Quem é o juiz da cidade que julga o Simão? Por incrível que pareça, o próprio pai dele. E aí o pai dá a ele a opção do exílio, né? De ser exilado
enfim, para ficar longe da cidade ali. E aí chega o dia da partida do Simão. Tá? Curiosamente, o porto é bem em frente ao convento. E aí ele olha para o convento e a Teresa faz tchau para ele com um lenço. É como se eles se despedissem ali, né? Ela vai ficar presa no convento pro resto da vida e ele está sendo exilado também pro resto da vida. Lembrando, gente, que a Mariana ficou sozinha, porque ela não tinha mãe, o pai morreu. O que que ela faz? Ela resolve ir embora com o Simão, meio que para cuidar dele. Bom, aí eu sei do seguinte: quando o navio parte e o Simão está indo embora, a Teresa tinha dado umas cartas para Mariana entregar para o Simão. E nessas cartas, ela está se despedindo do Simão, como se ela estivesse morrendo lá no convento. É como se ela soubesse que ela, sem ele, não fosse aguentar, fosse morrer. E conforme o Simão está lendo as cartas, que ela fala que está morrendo, lá no convento ela realmente está muito doente, umas febres muito fortes, e ela morre. Então a Teresa morre no convento de amor, por amor. Tá? O Simão, ele é como se ele sentisse isso. Conforme na carta ela vai falando que ela tá sem o amor dele, sem ele que ela tá morrendo, é como se ele sentisse que ela morreu. E aí ele começa também a ficar doente, doente, doente de amor pela morte da Teresa. E aí ele morre no navio já indo embora, tá? Então, olha que interessante. A Teresa morreu lá no convento de amor pelo Simão e o Simão morreu no navio de amor. E o Simão morreu de amor no navio pela Teresa. Então, por isso que o pessoal também relaciona um pouco aí com o Shakespeare, né? No Romeu e Julieta, gente, o Romeu e a Julieta, eles se desencontram, a informação é desencontrada, né? Que a Julieta tomou um veneno, mas ela ia acordar depois. E ele não sabe. Tá? Então ele acha que ela se matou por isso, que ele se mata e quando ela acorda, vê ele morto, ela também se mata. Então aí foi um desencontro de informações. Já nesse livro que eu estou contando para vocês, não, né? Ela realmente morre de amor e ele também morre de amor. Não é assim, eu tomei veneno para acordar depois, ela não soube, não tem esse rolo, tá? Ela lá no convento sem ele, sabendo que nunca mais vai vê-lo, morre, e ele lá no navio sendo exilado, sabendo que não vai mais vê-la, que ela tá morrendo, também morre. Lembrando que sobrou essa Mariana aí, que tá indo embora, é a filha do João da Cruz, que era amigo, né, do Simão, e que tá indo embora com... Na verdade, ela foi para... Lembrando que ela amava ele também, né? Não contou para ninguém, era amor platônico, mas também o amava. E ela, como ela não tem mais nem pai nem mãe, ela vai pro exílio com ele. Ela vai pro exílio com ele como se fosse para cuidar dele. Principalmente com medo que ele se suicidasse, né? Por causa da Teresa. Mas no fim que não adianta, porque ele morre de amor do mesmo jeito, né? Não sei se vocês sabem como era enterro no mar naquela época. Não existia como hoje, nessas coisas todas. Então você fazia o seguinte: você enrolava lá o corpo bonitinho, rezava uma missa, pedia desculpa para Deus, porque a pessoa vai, né, não vai ter túmulo, e jogava esse corpo ao mar.
Eles fazem lá bonitinha a cerimônia, enrolam lá o Simão e atiram o corpo dele ao mar. A Mariana, nessa hora, ela não aguenta, porque quem está lendo o livro sabe que ela é apaixonada por ele. Ela se joga também ao mar, se abraça ao corpo dele e morre afogada. Por isso que a gente chama esse livro de amor de perdição, né, gente? Todos os, os protagonistas morrem. O Simão morre de amor pela Teresa, a Teresa morre de amor pelo Simão e a Mariana morre de amor também pelo Simão. Fora os outros aí que vocês viram. O Baltazar morreu lá assassinado, João da Cruz também. Morre bastante gente aí no livro. E esse livro, gente, acabou se tornando assim, imagina, né? Quem não leu essa história lá no século XIX em Portugal, que estava no auge, esse negócio de novela passional. Se chama novela passional, viu, gente? Novela passional é novela de paixão, novela de amor. Então, desculpe, Amor de Perdição se tornou assim uma das referências no romantismo português, né, nessas histórias de amor e é o livro mais famoso do Camilo Castelo Branco, viu, gente? Então eu sugiro que vocês decorem o nome do autor, o nome do livro, e aí essa historinha de amor, Simão, Teresa e Mariana. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguém não entendeu alguma coisa aí? Tudo bem? E para encerrar, vamos contar aí, falar um pouquinho da terceira geração. Deixa eu ver se alguém falou aqui. Gente, alguém escreveu aqui no chat, meu chat apagou, viu? Ou apagaram aqui, não estou conseguindo ler. A terceira geração, gente, a gente chama de antecipações realistas. Porque de todos os romances que eu contei, esse último autor aí, o Júlio Diniz, ele é menos passional o livro, não tem essas coisas de morrer por amor. Na verdade, a gente fala antecipação realista por quê? Porque as personagens, elas começam a ter sentimentos mais verdadeiros, né? Menos idealizados. Quem prestou atenção aí na aula? Aula passada eu contei para vocês Amor de Perdição. Mentira. Aula passada eu contei para vocês Viagens na Minha Terra. Carlos, Joaninha, todo mundo ali, né? A Joaninha morre de amor. A Georgina vai pro convento. Acabei de contar Alexandre Herculano aí. Eurico Presbítero. Eurico morre, praticamente se suicida por amor. A Ermengarda fica louca por causa de amor, porque o Eurico morreu. Acabei de contar Amor de Perdição. Os três morrem de amor, sendo que uma se suicida por amor. Então, gente, tudo isso é muito idealizado, né? É tudo muito fora da realidade. Esse autor, o Júlio Diniz, essa geração aí mais próxima escola vai chamar realismo. E esse autor aqui já escreve nessa última fase, nesse último momento do romantismo, já caminhando para realismo. Então os personagens aqui não vão morrer de amor, não vão morrer por amor. Na verdade, já tem nesse livro não, mas em outros livros do Júlio Diniz já tem adultério, já tem casamento por interesse, já tem briga. Tem o livro dele onde o par amoroso não fica junto. A menina briga com o namorado, no fim que ela casa com outro, o namorado casa com outra e eles não ficam juntos. Quer dizer, então esse autor já vai evoluindo aí para aquilo que vai ser o realismo, né? Mas a obra-prima dele é As Pupilas do Senhor Reitor, acho que muita gente já deve ter ouvido falar, se tornou já novela de televisão aí algumas vezes. Então eu vou contar para vocês resumidamente também, só para vocês terem ideia, né, da história do livro aí. Bom, a história é a seguinte: esse José das Dornas, é o último personagem aqui da lista, ele tem dois filhos, o Daniel e o Pedro. Então esses dois primeiros aí, Daniel e Pedro, são
irmãos. Filhos de fazendeiros, Zé das Dornas é fazendeiro, eles têm lá. É cidade de interior a história, viu? Tanto que a gente chama de novela campesina, ou campesiana, que se passa no campo e não na cidade. Bom, resumindo, o Daniel, gente, ele nasceu meio fraquinho, meio lentinho. E o pai falou, quando ele começa a crescer, o pai fala, esse não vai poder trabalhar na roça. Não vai poder me ajudar aqui na plantação, na criação. E aí o padre da cidade, que é o senhor reitor, esse padre Antônio, ele fala, então você coloca ele aqui para estudar. Naquele tempo, nas igrejas, os padres alfabetizavam, né? E aí, quando ele estiver pronto, a gente manda ele para estudar, para ele ser doutor, para ele ser médico. A ideia é um pouco essa, né? Se não vai trabalhar na fazenda lá de peão, cuidar, né, da fazenda como feitor, como fazendeiro, que estude medicina, direito. Isso era muito comum antigamente, viu, gente? Bom, e daí? Daí que o Daniel, então, começa a estudar. Ainda criança, assim, 8, 9 anos. Bom, onde que a história começa a se formar? O senhor reitor, o padre Antônio, ele tem duas pupilas. O que significa isso? São duas moças que ele cuida. Elas são órfãs de pai e mãe e são Margarida e Clara. Tá? Elas não são irmãs, mas elas são irmãs de criação. Inclusive no livro tem um rolo aí que a Clara tem herança, a Margarida não, mas a Clara gosta muito da Margarida e tal, ajuda ela. Mas a ideia que se dá é que a Clara é mais rica que a Margarida, mas elas moram juntas e quem cuida das duas é o padre Antônio. Tá? Quando o Daniel começa a estudar, ele vai lá na vila ter aula com o padre toda semana, ele vê a Margarida no portão. E ela o vê e começa aquela coisa dele passar devagar, os dois se olharem, um dia conversa. Enfim, começa a ter meio que um namoro daquele tempo, né, gente? Que era só trocar carta, não nem pegava na mão. Mas, enfim, o Daniel se apaixona pela Margarida e a Margarida se apaixona pelo Daniel. Mas eles são crianças. No livro lá, tipo, amor, né, não lembro aí, mas tipo 10, 12 anos. Só que o Daniel começa a matar a aula para encontrar com a Margarida. E o padre, esperto, de olho, porque ele tanto dá aula para o Daniel quanto é o reitor das meninas aí, né? Ele percebe que os dois estão se encontrando e isso não era bom para a menina naquele tempo, viu, gente? Se a menina começasse a namorar com alguém e não casasse, depois ela ficava falada. Então ele, para preservar a Margarida, ele chega para o pai do Daniel, lá para os Zé das Dornas, e fala, olha, ele já está pronto, ele já pode ir embora estudar para a faculdade. E aí veja que o padre, para o bem da Margarida, está tentando mandar o Daniel embora, né? Já está bom, já estudou, já pode. E aí realmente o Daniel vai para a cidade do Porto estudar medicina e a Margarida nunca mais vê ele, tá? Quando a história começa depois de anos, é como se isso fosse, né, o passado. Quando a história vai engrenar mesmo, é o Daniel voltando da cidade do Porto, formado médico. Tá? Quando ele chega na cidade pequena lá do pai dele, da história, onde era a história, o Pedro, irmão dele, agora namora com a Clara. Desculpe, que é a irmã de criação da Margarida.
né? Então, olha o que está acontecendo aí. Nós temos o Daniel e o Pedro, Margarida e Clara. O Daniel, na infância, namorou com a Margarida e agora o Pedro namora com a Clara. Só que eles já são noivos, o Pedro e a Clara. Tudo bem, gente? Está dando para entender? Quando o Daniel chega, quem está lendo o livro fica esperando que ele vai lá querer encontrar com a Margarida, que ele é ainda apaixonado por ela, né? Aquela coisa toda. E não é. Ele, quando chega do porto, ele chega todo é, 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 tipo galã, aqueles, né, paqueradores. É porque ele veio com modos de cidade grande, né? Ele não tem mais aquela mentalidade de interior, de que tem que namorar e casar. Ele vem, né, todo meio conquistador, médico, filho de fazendeiro, estudou fora. Então ele começa a paquerar as meninas da cidade. E a quem ainda gosta dele e começa a sofrer é a Margarida, porque a Margarida lembra dele. Lembra que ele foi, passou a vida inteira esperando ele voltar. E agora ele volta, nem a procura, nem lembra quem ela é direito. Como se a Margarida não existisse. O que eu falei, ele virou meio conquistador ali da área. Tanto que ele arranja uma outra namorada, depois ele larga a menina e o pai dela quer que ele casa com ela, obrigado, briga com o pai dele para obrigar o Daniel a casar com a filha, mas o Daniel não quer. Enfim, tem todo esse rolo aí, porque agora o Daniel não é muito, né? Não quer mais essa coisa de namorar e casar, quer paquerar. E a Margarida sofrendo, né? Bom, gente, resumindo muito, se alguém um dia lê aí, se aqui já não leu, vai ter uma festa lá na fazenda e a Clara tá nessa festa, tá lá o noivo dela, que é o Pedro, tá o Daniel, que é o cunhado, né, o irmão do Pedro. E nessa festa começa a rolar uma paquera do Daniel com a Clara. Para quem não tá entendendo, o Daniel é irmão do Pedro e a Clara é noiva do Pedro. E a Clara começa a paquerar o Daniel e o Daniel começa a paquerar a Clara. Tipo, ela tá, né, arrastando asa pro cunhado. E o pior, o Daniel, ele é todo sedutor. Então ele começa a dar umas olhadas para ela, aí lá nessa festa aí tem uma hora que se você tira um milho, eles têm que descascar o milho, né? Se você descasca o milho vermelho, é sinal de amor, e ele descasca perto dela e olha para ela. Então quem está lendo o livro percebe que ele está se engraçando, cunhado, né, gente? O Daniel é cunhado dela, está se engraçando pela Clara. E ele, como é todo chique, né, médico, voltou de fora, ela se sente toda envaidecida. É como se ela meio que correspondesse à paquera dele. E aí, gente, quem tá lendo o livro começa a ficar preocupado, né? Porque naquele tempo isso aí era motivo para lavar a honra com sangue, né? Ou seja, se o irmão descobre. E realmente existe essa paquera aí do Daniel com a Clara. Eu sei o seguinte, chega num ponto que eles percebem que eles não podem fazer aquilo com o Pedro, que era muito arriscado. Ela se arrepende, ele se arrepende. Só que eles resolvem se encontrar para deixar isso em panos limpos, para resolver a história. E eles trocam um tipo de uma carta, de um bilhete e tal, e alguém pega isso. Tá? Se eu não me engano, é aquela ex-namorada do Daniel que tem raiva dele, e conta para o Pedro que ele e a Clara vão se encontrar. Que o Daniel e Clara vão se encontrar. E o Pedro pega um revólver e fala: se eu pego os dois juntos, eu vou matar. Quem está lendo o livro fala: nossa, agora vai ter uma tragédia, né? O irmão vai matar o outro irmão, vai matar a noiva. E aí ele vai atrás dos dois, onde eles tinham marcado o encontro. E quando ele chega lá, quem está lá com o Daniel é a Margarida.
quem está lendo fala, ué, mas ele não foi encontrar com a Clara? Foi. Foi, mas o senhor reitor, o padre aí, né, que cuida das meninas, descobriu, chegou lá antes e avisou o Daniel que o irmão dele estava indo. Só que, para ele não desconfiar de nada, a Margarida se ofereceu e falou, não, eu fico no lugar da Clara. Então, ela trocou de lugar com a Clara. Quem estava lá era a Clara. Então, quando o Daniel chega, quando o Pedro chega, ele pega o Daniel como se ele estivesse namorando com a Margarida escondido. Seria mais ou menos isso. Tá? Aí, quem está lendo o livro sabe que não, né? Que a Clara estava ali até agora há pouco e agora era o padre que escondeu ela. Mas foi assim, por muito pouco que não teve uma tragédia, né? Que o Pedro não chegou lá e não pegou o Daniel com a Clara e não matou os dois. Aí o padre, claro, daquela bronca, né? No Daniel, na Clara e tal. E pior, a Margarida, ela meio que sacrificou a honra dela, né? Para salvar os dois. Porque, como eu disse lá no começo, menina se namorasse com o menino e depois não casasse com ele, ficava mal falada. E aí o Daniel um dia vai lá na casa da Margarida agradecê-la pelo que ela fez. Porque todo mundo ficou sabendo que ela estava, né, encontrando com ele e não estava, né? Ela estava ali só para trocar de lugar com a Clara. E quando ele vai agradecer a Margarida, ele lembra que ela foi a namorada dele de infância, tá? E lembra que a amava, como se ele se reapaixonasse por ela. Não sei se isso existe muito, mas enfim. É como se o amor daquela época voltasse de criança e ele pedisse ela em namoro. E aí acaba tudo bem. Tá? O Daniel namorando com a Margarida e o Pedro namorando com a Clara. Mas veja que a gente chamou de antecipação realista por isso, né, gente? Não é aquele amor perfeito, idealizado. Veja que o Daniel paquerou a cunhada paquerou o Daniel, quer dizer, teve, né, ele namorou com outra que não casou, o pai da outra quis que ele casasse por interesse, quer dizer, tem todo esse rolo mais social, como haverá aí também em outros livros do Júlio Diniz, adultérios, brigas, separações. Então isso já é caminho para realismo. No realismo nós vamos ter, né, esses livros de traição, o marido pegar a mulher com outra, a mulher, enfim, no Primo Basílio nós vamos ver isso, e não tem essa idealização toda de morrer por amor, né, que esses amores impossíveis, como tem aí nos livros do romantismo, né? Muito bem, gente. Então, só para fazer aí um apanhado aqui, ó. O que nós vimos? Nós falamos desse. Primeiro, falamos que aqui o romantismo tem português, hein, gente? Romantismo português, nós estamos falando. Brasileiros vão falar semana que vem. Tem 3 gerações, tá? A primeira chama Nacionalista e a gente viu 2 autores, o Almeida Garré e o Alexandre Herculano. Do Almeida Garré eu contei Viagens à Minha Terra semana passada, tá? É esse livro aqui, ó. Que o Carlos chega, tinha brigado lá com o Frei Diniz, desconfiava que o Frei Diniz tinha matado o pai dele, depois a gente descobre que o Frei Diniz é o pai dele, né? Que tinha engravidado a mãe dele. E essa Joaninha, prima dele, se apaixona por ele por ela, mas ele tem uma noiva, quando ela descobre, ela morre por amor. E o pano de fundo desse livro é uma guerra. Guerra, né, que eu contei para vocês, guerra civil portuguesa, dos miguelistas ou dos absolutistas contra os liberais ou os pedristas. Tá? Hoje contei para vocês também de primeira geração Eurico Presbítero, do Alexandre Herculano, que eu falei que é mais ou menos uma guerra santa, uma cruzada dos árabes e dos árabes são muçulmanos ou os cristãos que são godos. Tá? E aí o geral desse livro é que os godos
sequestram, raptam, né, a mocinha dos cristãos, que era Ermengarda, e quem liberta ela é o Eurico, é o Cavaleiro Negro, que era o ex-amor dela, o Eurico, né? Bom, de segunda geração, ultrarromantismo, novela passional, contei para vocês aqui Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, que é o mais famoso de todos, lá do romantismo, que é essa história meio Romeu e Julieta, desse amor impossível do Simão com a Teresa, porque são famílias inimigas, né? E no fim que os dois morrem por amor, e de tabela essa Mariana também se suicida lá por amor. E agora eu contei para vocês As Pupilas do Senhor Reitor, do Júlio Diniz, que é o principal livro da terceira geração, que a gente chama de antecipações realistas. Porque, como vocês estão vendo aqui, já não tem tanta idealização. Tá bom? Bom, gente, vamos acertar nossa vida aí. Aula passada, eu tinha mandado vocês fazerem o módulo 31 e 32. Alguém pode confirmar aí para mim, por favor? Eu tinha mandado fazer os extras para entrega, aquelas tarefas, os módulos 31 e 32, é isso? Ninguém anota, gente? É isso mesmo, Márcio. Opa, brigadão. Então, agora vocês vão fazer anota aí, porque são no capítulo 16 são 4 módulos. 33, 34, 35, 36. Vamos fazer, é muita coisa. Tá? Então vocês vão fazer só o 34 e o 37. Não, o 34 e o 36. Tá bom? Anota aí para vocês não esquecerem que essas são para entrega, tá? Que é um módulo lá de tarefas, exercícios extras do módulo 34 e 36. Se quiser fazer de brinde lá o 35, quem quiser fazer, faça. Mas como são 4 módulos, eu acho muita coisa. Pelo menos 2 aí para encerrar a apostila 6, o caderno 6, o capítulo 16. E semana que vem a gente começa com o caderno 7, que é o romantismo. Tá bom, gente? Anotaram aí? Então é isso. Módulo 34 e 36. Semana que vem, romantismo brasileiro, caderno 7. Tá bom, gente? Qualquer dúvida aí, na hora que vocês lerem aí os resuminhos, se tiver algum livro que eu não contei, se precisar que eu fale alguma coisa, vocês me avisem. Tá bom? Põe o nome aí no chat, gente. É isso aí, gente. Pode pôr o nome no chat aí. E até semana que vem para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Até mais.